Fala galera, Okage aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a criação do background, a história do seu personagem até o momento em que a aventura começa. E então já vamos começar aí você curtindo esse vídeo, se inscrevendo aqui no canal se não for inscrito e clicando no sininho para não perder nenhum dos nossos outros vídeos, beleza? Então vamos nessa. Assim como para cumprir qualquer tarefa bem, nós precisamos aqui estabelecer qual é o nosso objetivo. E o objetivo do nosso background é responder à pergunta: quem é o meu personagem? Se depois de escrito o background responder bem essa pergunta, então esse é um ótimo background. O primeiro passo para você fazer um bom BG é você criar uma história de um personagem que tem um poder relativo ao nível de personagem que você vai começar a campanha. Por exemplo, se você vai começar uma campanha de nível 1, não tem como você criar ali um personagem que vai ter matado dragões, salvado reinos, vencido grandes vilões, necromantes. Um personagem de nível 1 não conseguiria fazer isso. Ao invés disso, cria um personagem com grandes expectativas sobre o mundo, que tem o desejo de se aventurar e de entrar nessas situações que levam a essas aventuras. Ou até mesmo crie já ganchos que vão conduzir ele para essas aventuras que você quer viver. Como por exemplo, você pode fazer um personagem que ele não é um grande herói, mas ele é o filho de um grande herói. Esse pai dele teria morrido ainda na infância dele, ele não teve a oportunidade de ser treinado por ele, mas ele sempre carregou essa responsabilidade e esse peso das histórias do próprio pai. E ele quer ser um herói tão grande como ele. Mas se por acaso você vai jogar uma campanha em que os personagens já vão começar com um nível alto, aí seria interessante fazer um personagem mais poderoso. Até você deveria procurar o seu mestre e conversar com ele para saber o quão poderosos esses personagens devem ser. Nesse caso, fazer um personagem que tem uma história pobre demais seria até esquisito. Ele não poderia ser um personagem tão poderoso sem ter vivido coisas que levassem ele a se tornar poderoso. A segunda dica é: crie um vínculo com o cenário e com a proposta da aventura. Se você conhecer pelo menos o básico do cenário, você vai poder encaixar o seu personagem na vibe daquele cenário. Cada cenário tem um tom, e se o personagem ele se encaixa ali, vai ser mais fácil para você, inclusive, relacionar a sua história com a história da lore do cenário. Isso vai proporcionar, inclusive, que o seu mestre possa criar ganchos, ou aproveitar ganchos que você deixou na sua história para usar durante a aventura. Até mesmo se o seu personagem vai destoar daquele cenário, se ele vai ser algo diferente, um personagem que não se encaixa muito ali, no seu background deve ter o porquê que ele não se encaixa, porquê que ele é diferente, porquê que ele é assim. Isso vai tornar ele muito mais real e apropriado para aquela aventura. É importante também conhecer a proposta da aventura. Se você criar um personagem que tem objetivos e princípios que não combinam com a proposta da aventura, você vai gerar situações de conflito, em que para interpretar o seu personagem, você vai precisar gerar situações em que você precisa ir para uma direção oposta ao do grupo, ou até às vezes atrapalhar o grupo, e aí a diversão fica comprometida. Mesmo em uma aventura sandbox, em que os jogadores têm muita liberdade de escolha, tem que ter uma proposta inicial, aquilo que vai fazer com que aqueles personagens se tornem realmente um grupo. Eles precisam ter algo em comum, objetivos em comum para que eles possam se juntar e seguir numa mesma direção. Então crie um personagem que tenha motivações que combinem com a proposta da aventura. A terceira dica é: crie uma narrativa com início, meio e fim. Não construa o seu BG como um monte de informações enfileiradas, tipo nasceu ali, foi criado assim, gosta disso, não gosta daquilo, luta desse jeito. Não, faz uma história. Uma sugestão interessante é você escrever o BG como se fosse o personagem contando a própria história. Ele vai contar tudo na primeira pessoa, isso vai tornar tudo muito mais pessoal e mais interessante. E você não precisa escrever uma história enorme com vários detalhes de cada etapa da vida do personagem. Você pode escrever uma história até mais sucinta, desde que realmente expresse quem ele é, respondendo ao nosso objetivo. Contar que o seu personagem, quando tinha 7 anos de idade, subiu em uma árvore, caiu e por isso ele tem uma cicatriz no joelho, pode não ser muito interessante ou importante para a história. Inclusive, você nem precisa começar a contar a história lá da infância do personagem. Você pode resumir bastante de onde que ele veio e começar a história de onde realmente ele foi formado, aquilo que marcou a sua personalidade, aquilo que construiu quem ele é realmente. Isso pode ter acontecido mais tarde. Eu mesmo gosto de escrever os BGs dos meus personagens como um conto, um relato curto de um momento marcante da vida dele, que conduz ele para a direção que ele está seguindo agora. E por último, lembre de deixar bem claro no seu BG todas as informações importantes sobre o seu personagem, como por exemplo motivações, princípios, valores, personalidade e principalmente objetivos. Se ele tem aquele objetivo, por que ele tem aquele objetivo? Seria muito bom que isso estivesse expresso no seu background. Por exemplo, se o seu personagem tem o objetivo de se tornar o rei de um país, por que ele quer ser rei? Por que ele acha que ele é a melhor opção para ser o rei daquele país? Com um BG bem escrito, você vai ter muito mais facilidade de interpretar esse personagem. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre interpretação de personagens. Se você não viu ainda, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Clica lá e assiste, que também está muito legal.
Se você fizer um bom BG, você vai gostar e se apegar muito mais a sua personagem, o que vai tornar o jogo em si bem mais divertido. Então se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e lembra de clicar no sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu também queria que você comentasse aqui se você gostou do vídeo, fala o que foi bom e se você tem dúvidas, faz aqui as suas dúvidas, faz as suas perguntas que eu vou responder para você. Beleza? Até o próximo vídeo então e tchau!